Olá, amigos do canal Bá. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio de Caliendo e Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje nós estamos aqui diretamente no Barranquinho Trattoria Grill, gravando a nossa edição do Pergunta e Resposta, que o amigo telespectador já sabe que sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Canal Bá, que está em 19 cidades gaúchas aí na sua telinha, além, é claro, das nossas redes sociais. E é com muita satisfação que, neste primeiro bloco, nós vamos entrevistar uma amiga nossa, que é publisher do portal Coletiva.net, a jornalista Márcia Cristófoli, que, além de tudo, além de ser uma amiga, também é oriunda do IPA, na nossa Faculdade de Jornalismo do IPA, onde o nosso querido amigo Fábio Berti é o coordenador. Satisfação, Márcia, em conversar contigo. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. Estamos aí dispostos a responder todas as perguntas. Pois, Márcia, o portal Coletiva.net é uma leitura obrigatória, na verdade, para todo aquele que precisa e que gosta das informações da área da comunicação. Eu queria que tu pudesse fazer um resgate da importância desse portal para a sociedade do Rio Grande do Sul em termos midiáticos. Hoje, todo mundo entra, tem que ler o Coletiva.net. Tá certo. Bom, vamos lá, né, Renato? A gente está aí com quase 20 anos de atuação no mercado da comunicação, como um dos primeiros portais a cobrir a movimentação do mercado gaúcho. No ano que vem a gente completa, então, 20 anos. É um portal que, na verdade, começou, por incrível que pareça, na época do fax, né? Era o Guia da Imprensa e Propaganda. Eram notícias do mercado enviadas para um mailing de mais ou menos 100 jornalistas. Só que foi ganhando um pouco mais de corpo, foi ganhando mais visibilidade, e em 2000 se migrou, então, já diretamente para a internet, numa época de internet de escada, numa época de tudo mais limitado, acessos mais limitados da internet. E aí, desde então, vem numa crescente aí de audiência. Hoje, então, nós temos notícias de comunicação como um todo, ou seja, jornalismo, publicidade, marketing, design, um pouco de cinema, fotografia, assessoria de imprensa, enfim, todo o nosso ecossistema de comunicação passa pelo Coletiva.net. E aí a gente vem há 2 anos na nova gestão, né? Então, quando trocou o comando do portal, fazendo uma série de inovações, uma série de investimentos, seja tecnológico, seja de equipe, seja comercial, seja editorial, enfim, que está trazendo aí uma dinamicidade diferente para o portal. Inclusive com parceria com o nosso canal Bá. Exatamente. Nós temos no canal Bá já uma parceria de longa data, desde que nós assumimos. Então, nós temos o nosso Top 10 do mês, que é um projeto já mais antigo, é um conteúdo que já é publicado no portal há mais tempo, né? Com as notícias mais lidas do mês. E aí, nessa nova gestão, nessas novidades, nessa dinamicidade que a gente quis dar, nós implementamos, então, o Top 10 em formato de vídeo, né? Então, a gente grava aí em parceria também com o IPA, que é quem faz toda a captação e edição das imagens para nós. Aí a gente resolveu, então, fazer a parceria com o Bá e a gente transmite, então, toda a primeira quarta-feira do mês, o nosso Top 10, com as notícias mais lidas daquele mês anterior, né, o mês corrente. Márcia, eu gostaria que tu falasses um pouquinho da tua trajetória, né? Iniciaste lá no portal Coletiva como estagiária, até chegar aí à direção. Vamos lá, eu era muito jovem, né, tem quase 10 anos isso, mas eu entrei na universidade, na faculdade de jornalismo, querendo rádio, né, eu venho de família de comunicadores, de radialistas, então eu entrei na faculdade querendo muito rádio. E, casualmente, eu nunca pisei num estúdio de rádio profissionalmente, né. Então, tão logo eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pela área de comunicação empresarial, que é, inclusive, onde eu sou pós-graduada, a área que eu sou pós-graduada. E aí, quando eu resolvi que eu trabalhava fora da área de comunicação, quando eu resolvi que eu queria, de fato, entrar para este mundo,
eu literalmente caí de paraquedas numa redação que era tudo que eu não queria, né? Eu não queria trabalhar com veículo, não era algo que me chamava atenção, mas eu acabei aceitando uma oportunidade. E aí, essa oportunidade já dura 10 anos, né? Então, eu comecei como estagiária, fazendo a parte de redação. Depois eu fiz uma trajetória de editora, depois eu respondi pelos projetos especiais. Eu fiquei 3 anos longe da redação full-time. E foi o período em que eu atendi, então, eu virei fornecedora do portal. E aí eu respondia por eventos coberturas de evento em tempo real, as revistas eram comigo e algumas pesquisas também. E aí, nesse período, na época da pós-graduação, eu fiz o meu TCC, foi com base no portal, né? Eu fiz todo um estudo do público do portal, que não tinha ainda documentado isso. Então, o portal ele tinha muito pelo feeling dos seus fundadores, e que, na verdade, a pesquisa acabou por confirmar. Mas eu resolvi documentar esse perfil. E aí eu fui um pouquinho mais além, fiz uma espécie de diagnóstico e prognóstico. Então, quando eu disse, a situação é essa, e os caminhos para que a gente ajuste algumas coisas é este. E aí começou, a partir daí, o que eu chamo de um namoro, assim, para eu retornar. E aí, quando veio essa possibilidade de retornar, eu tinha muito claro para mim que eu não queria retornar para fazer redação, né? Eu queria mais, né? Eu queria poder pensar o portal de uma forma mais macro. E aí, em janeiro de 2016, foi quando começaram as tratativas, de fato, quando o grupo que detinha o portal resolveu vendê-lo. E aí nós fomos chamados, né? Eu sempre digo que eu não bati na porta para dizer me vendam, né? Bateram na minha porta para dizer me compra. Então foi ali, como eu brinco bastante, que foi a realização de um sonho que eu nunca sonhei, né? Então foi isso. E aí em junho de 2016, mais ou menos, foi quando a gente anunciou a minha volta. E aí a gente teve um período de transição ali, mais ou menos uns 90 dias, 60, 90 dias. A gente realmente girou a chave e anunciou a nova gestão, que a gente está há 2 anos aí. Além do top 10, Márcia, quais são os outros pontos, os outros ícones do Coletiva.net mais acessados? Bom, a gente tem um estudo, a gente acompanha a audiência full time, né? O tempo todo, todos os dias. A gente, eu sou jornalista, né? Então, números não é muito a minha praia, mas eu aprendi a respeitá-los e a trabalhar muito com eles. Então, a gente faz esse acompanhamento o tempo todo. Bom, a gente tem a nossa segunda sessão mais lida, a gente sempre parte da segunda, porque a primeira, obviamente, é notícias, né? É o nosso hard news ali, onde está o grosso do nosso conteúdo. Todos os dias, de 30 em 30 minutos, mais ou menos, a gente vai alimentando de matérias. Mas a gente tem como, então, segunda, o perfil, que a gente brinca que é o nosso Caras. Então, que é onde a gente conta ali a trajetória e um pouco da vida pessoal dos profissionais de comunicação. Em terceiro lugar, a gente tem a nossa seção Onde Estão, que aí realmente é a movimentação, né? Quem sai daqui vai para lá, sai de lá, vai para cá, quem entrou em tal veículo, em tal agência, enfim, toda a movimentação está no Onde Estão. Aí depois disso a gente tem as editorias, as novas editorias, que é muito, muito bacana de falar. A gente a gente percebeu nesse estudo, lá ainda de 2015, que o portal era muito reconhecido pelo público profissional, mas ainda pouco acessado pelo público estudantil, né? Que ali na frente são os profissionais que vão trabalhar conosco, né? Então a gente decidiu que a gente queria se aproximar e conversar mais com eles. E aí a gente abriu uma editoria academia. Então toda a movimentação do mercado, do mundo acadêmico passa por ali. E além disso, a gente também percebeu que a gente tem uma cara muito de Porto Alegre, né? Ainda que o PIB esteja aqui, ainda que as grandes movimentações aconteçam aqui, tem no interior do Rio Grande do Sul uma produção de conteúdo de altíssima qualidade, né? Então a gente também decidiu voltar os nossos olhos um pouco mais para fora de Porto Alegre. A gente tem uma editoria chamada Pelo RS. E os projetos para o futuro do portal Coletiva.net? Muitos. Olha só, vamos adiantar aí para os telespectadores do bar. Eu podia passar horas falando dos projetos, mas vamos destacar alguns. Assim. A gente tem ainda dentro do editorial, a gente tem uma seção chamada Por Dentro,
Em função do sucesso do perfil, e que já vem há muitos anos, a gente resolveu então criar uma espécie de perfil para empresas. Então, mas ao invés de ir até lá e entrevistar o gestor e, enfim, pegar a impressão dele, da sua empresa, a gente manda um repórter, uma equipe para dentro das empresas para contar o seu olhar. Né? Então, a gente conta dos bastidores dessa empresa, como que é a rotina dessa empresa. Até porque a gente entende, por exemplo, no jornalismo impresso, se faz jornalismo do mesmo modo no Correio do Povo, Zero Hora, Jornal do Comércio, Jornal Metro, enfim. Mas o DNA dessas empresas são só delas, né? E é isso que a gente quer contar. Além disso, a gente tem, por exemplo, quando a gente assumiu o portal, nós tínhamos uma revista impressa, que é já o carro-chefe, Tendências Comunicação. A gente lá já lançou mais 3 títulos, que é a Comunicação Empresarial, a Academia e a Inovação. E a gente tem aí, pelos próximos meses, mais 2 títulos a serem lançados. Márcia Cristófoli, diretora do Coletiva.net, parabéns pelo sucesso do portal e obrigado por atender a nossa equipe, participando aqui da nossa gravação no Barranquinho Trattoria Grill. Eu agradeço o convite e fica também o convite para os telespectadores, então, para quem ainda não acessa, www.coletiva.net, toda a movimentação do mercado gaúcho passa por ali, né? Isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta com o nosso programa Pergunta e Resposta. Estamos de volta com o nosso programa Pergunta e Resposta aqui pelo canal BA. Hoje, gravando diretamente do Barranquinho Trattoria e Grill. Com muita alegria, nós vamos conversar com o proprietário, um dos proprietários do Barranquinho Trattoria e Grill e também da Churrascaria Barranco, Chico Tasca, nosso amigo antigo, desde a época em que nós tínhamos um programa na antiga e saudosa TV2 Guaíba, eu e o Kleber Moreira. Satisfação, obrigado por receber a nossa equipe aqui, Chico Tasca. Obrigado tu, Renato, sempre um privilégio. A gente já se conhece, como tu falaste anteriormente, há bastante tempo, né? Da antiga Guaíba, e agora tu no programa BA. É um privilégio recebê-los aqui e poder falar do que nós mais gostamos do Barranco e do Barranquinho, né? Exatamente. Aliás, um ponto de encontro do Porto Alegrense, Barranco e Barranquinho. É passagem obrigatória na noite de Porto Alegre. É verdade. Eu vou falar um pouquinho do Barranco para contar a história depois do Barranquinho. O Barranco, Renato, nós vamos para quase meio século agora. Em 2019, 11 de abril de 2019, vamos fazer 50 anos. Então é com muita alegria que a gente chega aos 50 anos, mas também agora com o Barranquinho, que é um projeto novo, é o filho novo do Barranco. Essa casa que depois tu vai mostrar ela, com uma parrilla maravilhosa atrás. Nós temos massa, pizza, grelhados. O Barranquinho veio, Renato, para agregar junto ao Barranco uma opção a mais para os clientes do Barranco, que aos domingos, quando iam ao Barranco e não tinham lugar no Barranco, eles vinham aqui, que antigamente era o pizzaiolo, e era o Barranquinho, e pediam carne. E na época não tinha carne aqui. E a gente quis fazer uma coisa meio diferente do Barranco. E a gente está muito feliz com a aceitação do público e estamos muito contentes, porque aqui, além das carnes, tem massa, pizzas e estamos muito felizes. E um ótimo local para o happy hour.
Exatamente. Aqui nós temos, além como eu te falei, da massa pizza, nós temos também petiscos, nós temos sanduíche aberto, temos pastelzinhos, a gente tem filé xadrez. Então, para o happy hour aqui, final de tarde, a gente, para Protásio de Ovos, final de tarde, fica bem bacana. E a casa é uma casa bem aconchegante, toda climatizada, né? Ela abre a partir das 17 horas, estacionamento próprio, é muito bacana para o happy hour. 2 anos de Barranquinho, Chico Tasca. 2 anos, Barranquinho, de um processo muito bacana. Estamos muito felizes porque a gente, quando iniciou o Barranquinho, sem nenhuma pretensão, e a gente está muito feliz pela aceitação. Tu vê, tem clientes que não conheciam, que vinham muito no Barranco, já estão vindo diretamente ao Barranquinho. Então, isso é com essa diferencial, né, Renato? De ter a parrilla, porque a parrilla é uma maneira diferente do Barranco. No Barranco nós temos o churrasco tradicional, onde a gente usa o espeto, e aqui a gente faz estilo uruguaio. E com a qualidade do Barranco, né? O Barranco foi a primeira churrascaria a ter carne Angus certificada, né? Então nós usamos aqui no Barranquinho só carne Angus, não que as outras carnes não sejam boas, mas aqui nós temos nosso diferencial de carne Angus certificada e usamos no estilo uruguaio. O Eduardo Prats está pegando aqui no fundo as imagens da parrilla do Barranquinho. Maiores detalhes, Chico Tasca. A parrilla é extremamente moderna, uma parrilla bem grande, né? E ali tem o nosso parrigeiro, o Marcelo, né, já está conosco desde o início. Tem um cuidado muito grande no preparo das carnes. As carnes são todas selecionadas na hora. Nós não adiantamos nada. Então ali tem todos que a parrilla acompanha, um bom matambre, um queijinho parrigeiro, uma linguiça parrigeira, tem um cogumelo recheado, tem a picanha borboleta, tem um cordeiro que ele faz a mais de 2h30 de longe. Então tá muito, muito legal. Queria o pessoal conhecer, porque os nossos produtos nós estamos servindo aqui são de muita qualidade. Qual o prato principal do Barranquinho que a gente possa destacar, Chico Tasca? Tem 2 pratos que eu acho fantásticos na parte de parrilha, que é o assado de tira e o entrecô. São cortes Angus, né? E então esses 2 cortes para nós, carne Angus, são assado de tira e o entrecô. E tem uma paleta de cordeiro de Santana do Livramento fantástica também. Meu Deus, de Santana do Livramento, do inteiro. Um abraço a Santana do Livramento. A história, né, do Barranquinho e o porquê da criação. O Barranquinho aqui, antes do Barranquinho, era o pizzaiolo, era uma casa só de massa e pizzas, né? E depois nós tínhamos uma loja ao lado que a gente pensou na época em fazer uma loja de conveniência, vender o material do barranco, um avental, uma faca, uma coisa relacionada ao churrasco. E a gente resolveu abrir um bar. Quando nós abrimos o bar, com a frequência da demanda do barranco, que lotava os domingos, o pessoal vinha aqui pedir a carne do barranco para cá, a gente sentiu a necessidade de ter outro local ao lado do barranco para vender carne. E a gente pensou, Renato, fazer outra churrascaria do lado, parece que não ia ser o barranco, e não ia ser 2 churrascarias ao mesmo lado. Então a gente pensou fazer algo diferente com carne. E aí pensamos em ter um estilo de parrilla. E a gente então fechou o Barranquinho, fechou o Barranco, o pizzaiolo, e fizemos uma casa só que ficou só o Barranquinho. E focamos mais em carne, que é a parrilla que está aqui, e agregamos o cardápio do pizzaiolo, que era massa e pizza. Então ficou uma casa com 3 tipos de cardápios, com a carne, que tinha uma demanda muito grande do barranco aos domingos quando lotava, e agregamos a pizza, que já tinha, e com petisco. Então ficou um mix, né? Ficou Trattoria Grill Barranquinho. Então não precisamos mais ir ao Uruguai ou à fronteira para comer uma boa parrilla. Basta vir aqui no Barranquinho. No Barranquinho. E quando quiser um lombinho com queijo, a gente manda buscar no barranco. Ah, famoso então lombinho aqui nós com temos queijo. nós temos aqui uma gastronomia vasta, né? Massa, pizza, grelhados, tudo então tá bem servido aqui. Não precisa mais ao Uruguai. Até porque eu vou dizer uma coisa, modestamente, a carne do Rio Grande do Sul hoje, o nosso o nosso Pampa gaúcho hoje, com as carnes gaúchas, não está perdendo nada para o Uruguai e para a Argentina. Todas as nossas raças, a nossa aqui no caso é Angus, mas o Hereford, Devon, Hereford, então são muito boas. Então nós não perdemos nada para o Uruguai. Renato, vê aqui que nós temos o Barranquinho, nosso cardápio diferente do Barranco, né? Sim. Nós temos uma entrada aqui com saladas, né? Alguns petiscos que eu falei anteriormente, né? E aqui a gente vai passando para os filés, que o filé parmejana do Barranquinho e do Barranco são outro grande atrativo da casa, um filé maravilhoso. Temos a nossa tratoria, que a gente inclui massas, então temos massa ao fungo, massa da mostarda, né? Temos risotos também.
e que é o nosso carro-chefe, o grill. Como eu te falei anteriormente, onde a gente tem aqui o nosso carro-chefe, a paleta, o entrecô, os pimentões recheados, o queijo parrigeiro, né? Temos o titulim, né? E mais para frente nossas pizzas, né? Forno a lenha, pizzas todas com massa fininha, tudo feitinha na hora. E o calzone também, que o pizzaiolo, o antigo pizzaiolo, foi considerado na época o melhor calzone da cidade. Unindo então massas e carnes. Massa, carnes e pizza. Bem variado, né, Renato? Show de bola. Eu acho que agrada a todos. Agrega a todos. Então, subindo ou descendo a Protásio, o endereço agora também é o Barranquinho. Do lado do barranco. Então agora nós temos aqui duas casas que nós entendemos sejam umas casas o Petrópolis de fácil acesso, subindo ou descendo, né? 3 estacionamentos. Isso é o importante. horário aqui, o Barranquinho abre a partir das 17 e vai até 1 da madrugada, ininterruptamente. Então e o Barranco, que já é tradicional, que abre das 11h30 até 1 da manhã também. Barranco, que é ponto de encontro de magistrados, políticos, jornalistas. Grandes debates acontecem aqui dentro do Barranco. O né? Barranco, Renato, é uma casa sugênita, porque é uma casa que agrega tudo, toda a cidade de Porto Alegre. É uma cidade, a cidade que, pelo seu horário, que fica aberta, tu chega a qualquer hora, termina um show, termina um debate político, termina um futebol, as conquistas, todas as conquistas do Grêmio e do Nacional foram comemoradas aqui. Os maiores títulos que a dupla Grenal almejou e ganhou foram comemorados. As convenções, os pactos políticos foram feitos no Barranco. Grandes conquistas, quando a GM veio a Porto Alegre e fechou o negócio para fazer, para Porto Alegre não Gravataí, foi feito o contrato aqui no Barranco. Né? Então, a Copa do Mundo também, os acontecimentos foram tudo comemorados no Barranco. Então, o Barranco é um palco de comemorações. Exatamente, um marco da história da gastronomia de Porto Alegre. Quase meio século, ininterruptamente. Esse ano até nós tivemos um privilégio de ser escolhido pela Veja, eu e meu sócio, como personalidade gastronômica. Nós ficamos muito felizes com esse prêmio, pela quantidade que nós estamos no Barranco, né? Eu a 37, meu sócio a 48. A Veja nos brindou com esse prêmio maravilhoso. Por quê? Pelo uma casa está sempre aberta, né, Renato? A qualquer hora tu chega e pelo tá naquele ponto, pulmão verde da Protásio Alves, ali naquela parte externa, né? Os domingos que o pessoal vem, fica com a gente. Então é realmente uma casa de muito valor, né? Chico Tasca, nosso programa, ele está sendo acompanhado por 19 cidades no interior do Rio Grande do Sul, além das redes sociais que estão bombando. Qualquer parte do mundo hoje consegue acompanhar o programa. Seu recado para o pessoal do interior do estado que vem a Porto Alegre para conhecer agora o Barranquinho. Bom, eu digo a todo o interior do estado, do Rio Grande do Sul, que nós temos uma ligação muito forte. Eu sou do interior, meu sócio é de Tenente Portela, a gente tem muito ligação com o interior e a gente fica muito contente quando o pessoal vem do interior e nos procura. Agora, em setembro vai ter a Expo Inter, quando o pessoal vem na Expo Inter, quando vem para algum evento em Porto Alegre, aí o pessoal vem ao Barranco. Então eu convido todos que venham conhecer o Barranco e o Barranquinho, que nós vamos ter o maior prazer, como dizer, com o coração aberto e braços abertos para receber todos. Chico, mais alguma manifestação ao nosso telespectador do canal 20 e 520 da NET, aqui pelo canal Bar? Primeiro quero te agradecer o convite para nós participar do teu programa, fico muito feliz em poder falar do Barranco, do Barranquinho, Renato, e deixar um abraço a todos, esperando recebê-los aqui. E sempre, né, com essa história bonita, tanto do Barranco e agora do Barranquinho. Muito obrigado, privilégio. E neste ponto, encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, à 00:30, está aí, na sua telinha, em 19 municípios no Rio Grande do Sul, além, é claro, das nossas redes sociais, Facebook e também pelo Instagram. Programa Pergunta e Resposta, que entrevista as principais autoridades da política, da economia, da gastronomia, hoje aqui com Chico Tasca, enfim, sempre com assuntos variados que demonstram a nossa forma eclética de fazer jornalismo, que hoje em dia é fundamental para que se tenha um programa atrativo e também com audiência. E por falar na nossa audiência, sempre contamos, então, com a sua parceria. Não esqueça, segunda para terça-feira, aqui no canal 20 da NET. Um abraço.
Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura.